Vamos lá. Página 46, gravitação. Esses dois primeiros módulos são só teoria. Então, a gente vai passar rapidinho nessa parte da teoria. A primeira lei de Kepler, também chamada de lei das órbitas, fala o seguinte para a gente: as órbitas descritas pelos planetas em torno do Sol são elipses, com o Sol localizado em um dos focos. Então, o que é uma elipse? Imagine que eu tenho um ponto com dois focos, e daí eu tenho a distância D1 e a distância D2, e a soma de D1 e D2 é sempre constante, né? E daí eu imagine que eu tenho essa semi-eixo maior, que é o ponto A. Tá? O outro foco, não. O outro foco não vai ser útil, não. Tá? Eu tenho o ponto A, sendo A a medida do semi-eixo maior, e F a medida da semidistância focal. A gente define como excentricidade a divisão entre o F e o A. Então, excentricidade vai mostrar o quão achatada, vamos dizer assim, vai estar essa nossa elipse. Tá? Então, essa excentricidade é maior do que zero e menor do que 1. Quando a excentricidade for próxima de zero, significa que a elipse ela se aproxima de uma circunferência. Significa que o foco é tão pequenininho, mas tão pequenininho, que ele está praticamente aqui no ponto O. E se ele está praticamente no ponto O, isso aqui vira uma circunferência. Já quando a excentricidade for próxima de 1, para ser próxima de 1 significa que o foco é igual ao A, ou muito próximo de A. Ou seja, isso aqui se aproxima de uma reta. Ele fica tão achatado, mas tão achatado essa elipse, que ela vai se aproximando de uma reta. Ela fica tão achatada que ela tende a virar uma reta. Tá? Então, o valor da excentricidade próximo de zero fica uma circunferência. A excentricidade próxima de 1 fica um segmento de reta. E a coisa mais importante da primeira lei é o quê? A órbita é elíptica. Tá? A órbita dos planetas em torno do Sol são elipses. E todas as leis que a gente vai ver agora, a gente está falando de Sol e Sol e Sol e tudo mais, mas serve para qualquer outro sistema solar, desde que tenha um corpo grande, imenso, com uma gigantesca massa no meio. Tá? Qualquer outro sistema funciona também. Ok, então print. Segunda lei. Essa lei também é chamada de lei das áreas. Imagine que eu tenho um raio vetor. Raio vetor ele liga o Sol até o planeta, né? É uma posição vetorial do planeta. Opa, fui devagar para printar. Depois volta lá quando eu terminar a teoria. Volto assim que eu terminar esse slide, eu já volto, tá bom? Daí você tira daquele e depois tira desse. Não tira desse então agora não. Ó, o raio vetor posição do planeta, ele liga o Sol até o planeta, o vetor com origem no centro do Sol, extremidade no centro do planeta. A segunda lei tem vários enunciados para ela. Imagine que eu tenho uma área varrida por esse vetor, vamos voltar aqui à animação, ó. A área varrida pelo raio vetor do planeta durante um certo intervalo de tempo. O primeiro enunciado fala o seguinte: o raio vetor que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Então, se ele estiver lá do outro lado, se essa área 2 for igual a 1, significa que o tempo que levou para percorrer a área 1 é igual ao tempo da área 2. Então, áreas iguais, tempos iguais. Esse é o primeiro enunciado. Tá? Segundo enunciado, eu falo o seguinte: a área varrida pelo raio vetor de um planeta é proporcional ao intervalo de tempo gasto. Então, com maior a área, maior o intervalo. Com menor a área, menor o intervalo. Então, a área é K vezes ΔT. Esse K é uma constante de proporcionalidade que a gente chama ela de velocidade areolar. Tá? É a velocidade areolar do planeta, que é uma constante. E daí eu pergunto para vocês, qual seria a unidade dessa velocidade aureolar maluca aí? Alguém sabe me dizer? Ok. Ó, porque podia ser uma questão bem doida de... O que é isso aqui? Essa letra aqui. Esse cara aqui é o quê? Perfeito, Pedro. Isso mesmo. Isso aí. Isso aí. Tá?
Seria exato, perfeito, Carol. Isso daqui é a área, então isso aqui é metro quadrado. Se eu passo o tempo dividindo, isso dá um segundo. Então, a unidade dessa velocidade aureolar é metro ao quadrado por segundo. Não é uma velocidade normal, né, que a gente está acostumado a trabalhar. Mas é uma constante que a gente chama de velocidade aureolar, ok? Bem, então fica metro ao quadrado por segundo, ou metro ao quadrado, segundo a menos 1. Ok. Continuando, terceiro enunciado. A velocidade aureolar de cada planeta é constante, porque a área sobre ΔT, se a área dobrar, o ΔT também dobra, então fica sempre esse K. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse K fica sempre constante, né? Tripliquei a área, tripliquei o tempo. Daí 3 com 3, o A sobre ΔT fica sempre fixo, constante para cada planeta. Como ele chegou a essa conclusão, a análise, ele tinha um telescópio ridículo, tá? Na época tinha um telescópio ridículo, foi analisando os astros. Até tem um episódio de Cosmos bem legal que fala sobre toda essa observação de planetas, né, nas épocas, há 500 zilhões de anos atrás. Eu acho que é o episódio 4 de Cosmos, não esse novo, aquele do meio, tá? Do Tyler. Mas é o primeiro que ele fez, tá? Não é do Sagan, não. É o primeiro do Tyler. É episódio 4, se eu não me engano, se a memória não falha, que é bem legal de assistir. Pena que a gente não tem aula sobrando, porque se a gente tivesse, eu passava os Cosmos e a gente discutia os episódios, que é bem legal. Bem legal, vale a pena, tá? Não tem nada o que fazer, ao invés de assistir novela, assiste Cosmos. E, ok. Bem, então, segunda lei está aí. Agora vamos para a consequência da segunda lei. Por quê? Porque a gente falou que áreas iguais, em tempos iguais, blá, blá, blá e tudo mais, mas o que ela serve para a gente no final das contas? Aqui está o planeta girando em torno do Sol, descrever uma certa área, uma outra área, e se eu falo para você que essas áreas são iguais, significa que esses tempos são o quê? Termine a frase para mim. Se essas áreas são iguais, os tempos são iguais também, perfeito. Então, áreas iguais, tempos iguais. Daí você fala o seguinte, ó, a medida do trecho AB, ou seja, essa distância aqui, é maior do que essa, mas foi percorrida no mesmo tempo. Isso significa que a velocidade nesse trecho AB é maior do que a velocidade no trecho CD. Tá? Então, a velocidade no afélio é menor, a velocidade no periélio é maior, é a velocidade máxima. Ou seja, nesse meu desenho aqui, né, do jeito que está arquitetado o desenho e o movimento do planeta, peraí, deixa eu mudar a cor. Todo esse trecho aqui é um movimento acelerado e todo esse movimento aqui é um movimento retardado. Enquanto ele está do ponto mais próximo até o ponto mais afastado, ele vai freando, vai retardando o movimento. Do ponto mais afastado até o ponto mais próximo, ele acelera até chegar na velocidade máxima, que é quando o planeta está mais próximo possível do Sol. Tá? Então, periélio, velocidade máxima, afélio, velocidade mínima. Essa é a consequência, a principal consequência da segunda lei. Tá? Tem que lembrar para o vestibular isso. E, então, o movimento de translação ele somente seria uniforme se a órbita do planeta fosse circular, fosse perfeitamente circular, daí a velocidade seria uniforme. Tá? Qual a variação da velocidade em valores? Não sei, não sei te dizer qual é a variação da velocidade da Terra. Sempre lembre que o afélio está longe. Lembra do periélio, periélio perto. Pronto. Da o afélio é outra coisa. Periélio, afélio, perto, longe. Tá? Bem, pessoal, tem a velocidade escalar média de translação também, que é, na verdade, a função decrescente da distância média do planeta. Então, assumindo as órbitas como circulares, só para simplificar um pouco a nossa vida, a velocidade escalar média tem valor inversamente proporcional
a raiz quadrada do raio da órbita. Então, a velocidade média é k sobre raiz de r. Tá? Por exemplo, o raio da órbita de Plutão é 100 vezes maior que o de Mercúrio, e por isso a velocidade escalar média de Plutão tem um valor de 1/10 da de Mercúrio. Tá? Então, é um jeito de comparar as velocidades médias dos planetas dependendo das distâncias dele. O cara que está mais distante vai ter uma velocidade menor, mas vai ser menor com aquele r ao quadrado, tá? Aquela relação de r, desculpa, na raiz, não quadrado. Ok? Tirei um print. Essa velocidade pode explicar o porquê do meio ao fim do ano os dias parecem passar mais rápido. Na verdade, o tempo de luz tem a ver com a inclinação da Terra. Tá? O tempo de luz, a parte do dia de luz de sol, tem a ver com a inclinação da Terra. Agora, a impressão do tempo passar mais rápido, os dias, todo dia tem 24 horas. Tá? Então, é só uma ausência da luz na parte do inverno por causa da inclinação. A gente está menos exposto ao sol, diretamente ao sol, então a gente tem menos tempo de luz. Até que aqui no Brasil, gente, não é tão nítido isso. Lá fora, por exemplo, na Espanha, Inglaterra, Itália, só para vocês terem uma ideia, durante o verão, o sol ele nasce às 5 da manhã e se põe às 10, 10 e meia da noite. Olha que louco isso. Tem muito tempo de hora de luz no verão. E no inverno é o oposto. Daí o sol nasce às 10 da manhã, ainda está escuro, está começando a nascer, às 3 e meia já está morrendo. Tá? Então é por causa da inclinação. Tá? A posição com relação à posição na Terra e a inclinação. Se a aceleração na Terra, por que não sentimos? Porque a aceleração centrípeta é tão grande, porque a gente está girando tão rápido aqui, que a gente acaba não sentindo essa outra aceleração, que é bem menor. Tá? Então, a aceleração, o giro da Terra, de rotação da Terra, a aceleração centrípeta ali, a gente já está acostumado com uma aceleração tão grande que essa curva que a Terra está fazendo, a gente acaba não sentindo mesmo. Tá? É mais proporcional, é uma proporção aí que deixa essa curva, essa aceleração centrípeta de curva em relação ao Sol praticamente desprezível. A gente pode desprezar ela, tá bom? Ok, então print e vamos continuar. Agora a terceira lei de Kepler, também chamada de lei dos períodos, esqueci de colocar aqui, tá? Lei dos períodos. Para todos os planetas do Sistema Solar, é constante a razão entre o cubo do raio médio da órbita e o quadrado do período de translação. Então, no final das contas, o que ele fala dessa lei é R ao cubo sobre o período ao quadrado é uma constante. Tá? E essa constante, gente, significa que é a constante universal de gravitação vezes a massa do planeta maior dividido por 4π ao quadrado. Tá? Essa constante aí, e dá até para a gente provar essa constante, e a gente vai provar na aula 120. Tá? E, bem, então, ó, qual mais próximo do Sol? Menor vai ser o R, menor é o período de translação do planeta. Então, a Terra, que está em uma distância média ao Sol de 1 unidade astronômica e um período de 1. Qualquer outro planeta que esteja mais próximo tem período menor, o que está mais afastado tem um período maior. Tá? Então, por R a terceira sobre o período ao quadrado para qualquer planeta vai ser sempre constante. Então, para dois planetas A e B, a gente pode escrever RATA, RBTB, os R's à terceira, os T's ao quadrado. Ou você pode escrever desse jeito, ó, RA sobre RB ao cubo, TA sobre TB ao quadrado. Fica um pouquinho mais fácil trabalhar dessa maneira aqui. Está tudo ao cubo de um lado, tudo ao quadrado do outro. Mas enfim, é tudo a mesma coisa, né? E, como eu falei para vocês, ó, dá para demonstrar a constante de proporcionalidade da lei de Kepler, R a terceira sobre o período ao quadrado, é Gm sobre 4π ao quadrado. Tá? A gente vai demonstrar isso no módulo 120, que a gente vai ter agora, que a gente está aproveitando para fazer um módulo a mais, quem sabe até 2, duvido, mas enfim.
A aula vai até 15h50, né? Pode ser. Pelo menos a gente faz um exercício ou dois, sei lá. Vamos tentar. Pessoal, dúvida até aqui? Ah, eu esqueci de voltar naquele slide. Nossa, alguém pediu para eu voltar num slide, eu esqueci. Pô, gente, chama atenção, me lembra. O professor aqui está correndo e pode não lembrar. Tá? Normal a gente não lembrar. Eu já sou desligado mesmo. Então, ó, tira um print, é a idade. Obrigado, Vininho. Obrigado, Vininho. Show. Você é muito simpático, viu? Pois é, né, Felipe? Sacanagem. Quem que pediu para eu tirar para voltar aqui? Também, Vininho. Ok. Tirou? Foi? Foi. Ok. Então, lá. Opa. Então, tiraram print aqui também. Última possibilidade. Vamos lá. Módulo 120. Bora. 120. Gravitação 2, página 49. Enunciado da lei de Newton, da lei da gravitação. Considere dois corpos de massa mzão e mzinho, separados por uma distância d entre si. Entre esses dois, pelos simples fatos de terem massa, existe uma força de atração, que a gente chama de força gravitacional. Essa força gravitacional depende, entre os dois materiais, ela tem diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado das distâncias. F é G, mzão é mzinho, sobre D ao quadrado. Que, gente, é muito parecida com a força elétrica, né? K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Também ideia idêntica, onde esse G, que é a constante de gravitação, né? Constante universal da gravitação, que vale 6,710 a menos 11 newton por vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Quem roubou de quem? Boa. Não sei quem roubou de quem, mas deu certo. As duas são idênticas. E ninguém junta as duas. Quem conseguir juntar vai ganhar o Nobel por 10 anos seguidos. Né? Peraí, deixa eu voltar aqui. G, a constante universal, não depende dos corpos que se atraem, da distância ou do meio interposto entre os corpos. Bem, pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, a coisa mais importante é, independente da massa dos corpos, sempre, só pelo fato deles terem massa, vai existir uma força de atração entre os dois. Ah, professor, mas qualquer objeto? Sim, qualquer objeto. Putz, então essa máscara de corona e essa caneta que tem massa, eles se atraem mutuamente? Sim, se atraem mutuamente. Só porque eles têm massa, eles se atraem mutuamente. Ah, mas eles estão se atraindo agora? Então, mas a massa desse cara é minúscula, a desse cara também é minúscula, e essa constante universal aqui da gravitação, ela tem um valor muito pequeno, mas tão pequeno que essa força vai ser irrisória e simplesmente a gente não vai ver essa força movimentar o corpo, tá? Porque ela é muito pequena. Mas eu preciso de corpos que tenham massas grandes para eu ver uma atração, uma força gravitacional entre os corpos de maneira decente, de modo a arrastar um na direção do outro. Por quê? Existem duas maneiras de definir a massa de um corpo. Uma delas é a massa de um corpo mostra a inércia dele, a dificuldade que eu vou ter em começar o movimento ou finalizar o movimento. Essa é a primeira versão para o que é massa. A segunda versão para o que é massa é a atratibilidade dele. Quanto maior a massa, mais ele atrai os corpos, tá? Por causa dessa força gravitacional que é criada só pelo fato dos objetos terem massa. Tá? Assim como objetos com cargas elétricas se atraem ou se repelem, existe uma força. Exato. É uma das forças principais da natureza. Tá? Acontece. É isso. Ela existe. Ok? Mas é isso. Tá? Existem algumas forças principais, né? Força nuclear forte, força nuclear fraca, toda a força elétrica, toda a parte elétrica e toda a parte gravitacional. A distância a partir do centro de massa dos objetos, sim, exato.
Isso mesmo, sempre do centro de massa do objeto, nunca aqui da superfície, tá? Sempre aqui, essa do centro de massa dos objetos. Tá? Tudo bem? Não fica triste, não. A força gravitacional é alterada quando tem algum objeto no caminho. Na verdade, a força gravitacional não é alterada, mas se eu tiver um outro objeto no caminho, se eu tiver 3 objetos, eu vou ter 3 objetos, um influenciando o outro, né? Tipo, aqui está um outro objeto no meio do caminho, esses dois têm essa força F. Esses dois vai ter a força F1 e F1, e esse daqui vai ter a força F2 e F2. E daí eu poderia olhar só para esse vermelho e falar, então, para onde que está a força gravitacional dele? Vai ser a resultante entre esses dois vetores força. Tá? Então, é alterado, não altera, tipo esse cara aqui, não vai alterar a força que o Mzinho faz na emissão, mas ele vai criar uma nova força entre esses dois e uma nova entre esses dois. Tá? E daí depois você pega a resultante dos vetores que você achou ali. Ok, perfeito. Então, pessoal, tirem um print. Então, F é G, Mzinho sobre D ao quadrado. A maioria dos vestibulares trabalha assim com vocês, ó. Ou ele pega essa força gravitacional e fala para vocês que o objeto está girando, e se ele está girando, alguém cria uma força centrípeta, né, nesse planeta, e quem vai criar vai ser a força gravitacional. Então, a força gravitacional é a centrípeta. E daí você vai igualar essa força gravitacional a FCP, que é mv² sobre R, ou m ômega 2 vezes o raio. Tá? Tem as duas versões, vai depender do que está exigindo o exercício ali. Ou então, ele vai exigir que você use, ele vai falar sobre a gravidade do planeta, e daí, para a gravidade, você vai igualar a força gravitacional ao peso, onde o peso é mg. Então, eu igualo esse monstrinho aqui a mg. Tá? Então, são duas versões que o vestibular pode exigir que vocês trabalhem, ou pode ser só a força gravitacional, professor? Pode, mas daí vai ser um exercício bem tosquinho, onde é só substituição de valor e acabou. Não tem mais nada para analisar. Normalmente ele faz ou o link com a centrípeta, quando ele fala do objeto girando e pede alguma coisa da velocidade angular ou da linear mesmo, ou então quando ele fala de gravidade, eu igualo esse cara ao peso, porque daí se eu igualo a gravidade, ó, eu posso cortar o mzinho, e eu tenho a fórmula da gravidade já, gmzão sobre d ao quadrado. Tá? Eu vou mostrar no próximo slide essas duas fórmulas. Só chutar 10. Chutar 10 não, é fácil, gente. Essa parte aqui é fácil. Tá? Essa parte da gravitação é tranquila, de boa mesmo. Tá? É só se acostumar com a ideia. A gravitacional ou vai ser centrípeta ou vai ser peso. Girando, sim, a translação, exato, a translação, exato. O planeta girando em torno do astro maior, tá? O emissão e o mzinho girando em torno desse emissão. Tá? Ok. Então, print e vamos continuar. Agora, ó, vamos à prova da terceira lei de Kepler. Força gravitacional igual a centrípeta. Então, aqui vocês vão ter, a rotação tem algum efeito na gravidade? Tem a rotação não, a gravidade depende só da massa do corpo ali, tá? Da massa principal do corpo e da distância entre ele, tá? Entre o objeto que está sofrendo a ação da gravidade e o centro de massa daquele corpo principal, né? Do corpo de referência. Ó, prova da terceira lei. Força gravitacional igual a centrípeta. Aqui vocês vão ter uma ideia de como vocês trabalham com isso. Pega a porcaria da força gravitacional, G, mzinho sobre R ao quadrado, igual a uma das centrípetas. Nesse caso eu coloquei ômega. Você podia usar o V também, tá? mv ao quadrado sobre R, sem problema nenhum. O que você faz? Vê que a massa desse corpo que está sofrendo a força gravitacional, que está girando em torno do Sol, por exemplo, ele não depende dele. Esse cara aqui pode ter uma massa minúscula, uma massa gigante, que não vai importar agora. E daí o que eu faço? Passo esse R dividindo. Aqui estava R ao quadrado, vai ficar R à terceira. E aqui ficou ômega 2, né? Coloquei o ômega em vermelho porque eu vou abrir o ômega. O ômega é velocidade angular, tem várias versões para o ômega, né? O ômega você pode escrever 2π sobre o período
peraí, a primeira versão não é nem essa, né? Peraí, deixa eu ver. É variação do ângulo dividido pela variação do tempo, ou 2π sobre o período, ou 2πf. Isso é tudo ômega, né? E nesse caso eu vou pegar essa versão aqui, 2π sobre o período, e vou abrir aqui, ó, 2π sobre o período ao quadrado, gm sobre r à terceira, e vou colocar o quadrado de todo mundo aqui. Fica gm r à terceira, 4π ao quadrado, período ao quadrado. Pode sim, pode sim, pode sim. Porque a gente dá, na terceira lei de Kepler, a gente define como se o objeto tivesse num movimento quase circular. Tá? A gente aproxima para um movimento circular para trabalhar com ele. Tá? E, então vai ficar, ó, r à terceira sobre período ao quadrado é igual a gm sobre 4πr ao quadrado, que era aquela constante que eu tinha falado para vocês, a constante de Kepler, né? Quando a gente fala da terceira lei, ó, r à terceira sobre o período ao quadrado é uma constante, tá aqui a prova da constante para vocês. Então, essa daqui é uma prova bem legal para vocês gravarem, tá? Vejam que a gente não fez nada demais, a gente igualou a gravitacional à centrípeta e abrimos o ômega em 2π sobre período, pronto, tá? Só isso, nada demais para chegar nessa prova aqui, tá? E para finalizar, gente, para deixar a matéria completíssima mesmo, se ele falou em gravidade, você vai fazer isso, né? Peso igual a gravitacional. Peso é mg, gravitacional é gmzão, mzinho sobre r ao quadrado, corta o mzinho, e aqui está a fórmula da gravidade, gm sobre r ao quadrado. Tá? Gm sobre r ao quadrado. Essa é a fórmula da gravidade. Ela depende da constante universal, depende da massa do planeta maior e depende da distância ao quadrado até o centro daquele planeta. E, bem, acho que é isso. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida? Eu pensei em fazer algum exercício, mas eu acho que vocês já devem estar cansados de tanta coisa também, né? A parte de lente foi 500 mil matérias em uma aula só. Eu acho que tá bom por hoje. O que vocês acham? Vou fazer o primeiro? Ok. Então vamos fazer o primeiro exercício, vai, só para vocês terem uma ideia de como é. Diga, Carol, manda aí. Então, ó, print. Como gm sobre 4π ao quadrado é constante para todos os planetas, se cada planeta tem sua massa, porque, na verdade, a razão entre o raio e o período vai ser... Não, peraí. Ó, desculpa, peraí, deixa eu voltar aqui no que você falou. Como gm sobre 4π ao quadrado é constante para todos os planetas, se cada planeta tem a sua massa, isso daqui é a massa do Sol, não é do planeta. Olha a massa do planetinha que está girando em torno do Sol, que aconteceu, ó. Foi embora, tá? Então a massa do planetinha que está girando em torno do Sol foi embora, e isso daqui é a massa do Sol, que é constante para todos. Planetinha, sim. 500 zilhões de quilogramas, sim. Tudo bem? Tem mais teoria da gravitação? Não, essa é a base. Não. Agora é só exercício. Tá? Tudo bem? Quem perguntou? Deixa eu ver. Ah, ok. E aí, gente? Tudo bem? Quem perguntou aqui? Sim, ok. Tá. A massa do planetinha foi embora e na gravidade também, ó. A massa do planetinha vai embora. A gravidade só depende da massa do Sol, né? Ou então daquela estrela gigantesca principal que está fazendo com que todo mundo gire em torno dele, tá? Por que a Terra rotaciona? Porque ela já estava nesse movimento de rotação antes, ela só está continuando o movimento dela, tá? Não tem um motivo principal dela rotacionar, não. Tem toda movimentação dentro da Terra também, que isso já acontece desde sempre e ela continua assim, tá? Ok, então, gente, vamos fazer o seguinte, eu não vou fazer exercício não, ó. Faltam 4 minutos e vocês já estão cansados. Conclusões dessas aulas a Terra é plana e Plutão é planeta. Não falo nada, viu? Nem falo nada, viu? Isso mesmo. Pois é.
Ó, sem comentários. Gente, ok. Então, relaxa, professor. Tio Jean judia nós por 4 horas. Bom, pelo menos ele também judia. Que a Terra é plana, eu sei, mas Plutão é planeta? Não, Plutão não é planeta e a Terra não é plana. Pelo amor de Deus, gente, eu vou me matar daqui agora, tá? Não, não falem isso não. Senão, ai meu Deus do céu. Ó, gente, espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê semana que vem, tá? Falou? Tchau, gente. Sexta passada ele terminou às 8 da noite, caramba, coitados. Valeu, Leônidas. Falou, Felipe. Falou, Vininho. Falou, Tigre. Cecília. Tchau, tchau. Boa semana. Coitado de vocês mesmo, né? Às 8, nossa senhora. Aí é punk. Ele quis fazer uma aula só, gigantesca, e não ter que fazer várias. Bem, tchau, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.